Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos assiste. Se nós fôssemos dar continuidade ao que o vereador Sandro Bussola acabou de mencionar, talvez teríamos aí a tarde toda hoje para discutir o assunto. Eu, sinceramente, não consigo entender o porquê dessa redução de vagas de 2007 para 2018. A cidade cresce, a população aumenta, nasce uma quantidade enorme de crianças por mês, tanto na rede pública quanto na rede privada, e aí nós temos problemas na área da educação, na área da saúde, a cada ano que passa. Essa que é a grande verdade. Mas parabéns, viu, vereador Bussola, pelo seu posicionamento, pelas suas colocações. Tenho a certeza que eu corroboro em tudo aquilo que o senhor mencionou. Mas eu venho aqui hoje para falar de um assunto, num primeiro momento, sobre a tarifa de ônibus. Eu achei gozado que é o seguinte, é fácil aumentar a tarifa de ônibus fazendo propaganda em jornal. Eu compro uma página do jornal e eu anuncio o aumento da tarifa. Olha só, é uma maneira mais tranquila de se anunciar um aumento, de prejudicar a população. Eu cobrei aqui publicamente sobre a redução do valor do diesel, se essa redução poderia impactar na redução da tarifa. Mas isso foi ignorado. Aliás, eu duvido que aquilo que a gente fala aqui seja levado em consideração. Eu acho que é muito pouco. Poucas pessoas aqui se manifestam e os resultados são também inexpressivos. E aí, comecei a estudar também o preço cobrado na tarifa em outros municípios. Porque nessa propaganda aqui do jornal, que, aliás, foi subsidiado pela Endurbe, pela Prefeitura e por uma logomarca Bauru, Cidade em Movimento, que eu acredito que seja da Prefeitura também. Então, isso aqui foi pago com dinheiro público, ao meu ver. Pelo menos o patrocínio que consta aqui na página do jornal. E aí, nesse mesmo encarte, foi colocado aqui algumas cidades que têm uma tarifa superior à de Bauru. Campinas, Diadema, Jundiaí, Franca, Praia Grande. Só que eu fiz uma pesquisa e vou mostrar aqui as cidades que têm tarifa menor que Bauru. Santos, Araçatuba, Araraquara, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Guarujá, Cubatão, São Vicente, Marília, Taubaté, e aí vai. É fácil, é só fazer uma pesquisa nas cidades que têm o mesmo porte. Fui também tentar entender a metodologia que se utiliza para se chegar à tarifa, mas nem o doutor Segala, engenheiro, conhecedor profundo da área de exatas, acredito eu, com todo respeito, se ele tem condições de me explicar essa fórmula. Uma coisa absurdamente difícil de se compreender. Aqui. Custo variável, quilometragem, custo fixo, frota operante, custo fixo da frota reserva, custo total da empresa, uma quantidade de números e letras aqui impossível de um cidadão entender. Aí eu fui procurar qual é a metodologia que se utiliza em outras cidades. A melhor metodologia que se tem hoje é a de Porto Alegre, em que ela é muito clara e muito transparente, em que mostra quanto se gasta com pessoal, quanto se gasta com despesa administrativa, quanto se paga pela remuneração do serviço, qual é o lucro da empresa, quanto que se gasta com tributo, com despesas como combustível, pneu e tudo mais, manutenção de frota, e aí vai. E aí, eu pego uma reportagem da cidade de Presidente Prudente, em que acabaram de fazer uma licitação lá, e a tarifa é R$ 3,50. 3,50. 50 centavos é uma diferença absurda. E como que eles conseguiram uma tarifa desse jeito? Fizeram uma nova licitação, estabeleceram algumas regras, e as empresas que, obviamente, ganham aquela que apresentar a menor tarifa, ela vai colocar para funcionar o sistema de transporte coletivo uma frota que também seja econômica. Então, ela coloca ônibus de grande porte, ônibus convencionais e ônibus de pequeno porte, que tem um consumo reduzido de combustível e também de manutenção.
E lá, em Prudente, a tarifa chegou a R$ 3,50. E os veículos têm GPS, tem câmera, tem Wi-Fi, tem biometria facial, tem tudo. Tudo aquilo que o cidadão hoje almeja durante o seu transporte. Conversando com uma senhora que trabalha na minha residência uma vez por semana, uma pessoa humilde que mora na periferia, eu perguntei para ela quanto que ela gasta de transporte para chegar à minha casa. Pasmem, ela paga em dinheiro, porque ela falou para mim, e eu tenho que entender, não adianta eu chamá-la de ignorante, eu tenho que entender que ela é uma pessoa que talvez não tenha a informação necessária para poder fazer a aquisição do cartão. Ela, por exemplo, não tem o benefício da integração, porque ela paga 2 ônibus para ir e 2 para voltar. Agora, no ano que vem, não vai poder mais pagar em dinheiro, só em cartão. E quem vem de fora? Compra no ônibus, como é que vai ser? Então não pode ter uma diferença dessa. E mesmo ela que paga no dinheiro, ela tinha que receber pelo menos um comprovante para ela poder, dentro de 30 minutos, poder embarcar em outro ônibus sem pagar a segunda passagem. Então, eu não sei o que acontece, por que a prefeitura faz tanto, insiste tanto em ficar com a empresa que está aí. O que será? Cada um responde aquilo que lhe convier. O que não podemos é aceitar uma tarifa dessa absurda que penaliza as pessoas. Essa senhora que vai até a minha casa para receber R$130, ela vai gastar R$16 de passagem? 10%? Não pode penalizar as pessoas. É essa pessoa que precisa do transporte coletivo. É essa pessoa, que não tem outro meio para poder se locomover. Então eu peço ao senhor prefeito, à sua equipe, e também o conselho de usuários, que eu acredito que não, pelo menos eu não vi nada do conselho de usuários aqui participando dessa decisão. Quem é que faz essa tabela aqui? Quem é que chega a esse número? A empresa de ônibus. Apresenta para a Indurb apresenta para o prefeito, por meio de decreto, ele simplesmente aumenta a tarifa. É assim que funciona. Não passa pelo crivo nosso aqui. É uma deliberação do prefeito. Mas o conselho de usuários, que deveria existir, o conselho de usuários poderia ser a ferramenta que nós, defensores da comunidade, pudesse fazer frente a esse aumento abusivo. Outro assunto, nós tivemos um encontro, no último sábado agora, dos catadores de materiais recicláveis, do comitê do Oeste Paulista. A Gisele, que é a pessoa que nós conhecemos aqui, que é presidente de uma das cooperativas, ela foi muito feliz no convite que ela fez às pessoas, e eu fiquei também muito feliz com a declaração do prefeito, só que eu espero que isso aconteça. O prefeito disse que, caso ele faça uma PPP do lixo, a PPP vai contemplar apenas a destinação final. Não inclui a coleta, que é tanto do orgânico quanto do seletivo, portanto, vai manter o trabalho dos catadores ou dos trabalhadores da Indurb, como também dos catadores de recicláveis. Isso é muito importante. E ele disse também e prometeu a construção de 3 novos barracões. Agora, falar que vai entregar isso em 6 meses, desculpe, prefeito, isso aí não vai acontecer nunca. Projeto executivo, isso vai demorar pelo menos 1 ano, 1 ano e meio. Mas o que importa é o compromisso dele firmado com as cooperativas de reciclagem, que vai manter, sim, a coleta do lixo seletivo. O que precisa se fazer, e o vereador Natalino sabe muito bem disso, porque é do Partido Verde, o que nós precisamos aumentar é o número de ecopontos. Hoje é muito pouco para a população poder colocar o lixo reciclável, não é isso? Nós precisamos aumentar isso de uma maneira significativa. Então, o que o prefeito Gazeta fez foi uma ratificação do compromisso dele com os catadores de recicláveis. E eu, junto com o vereador Sandro Bussola, pretendemos apresentar também, no futuro próximo, um projeto de lei
para que bancos e outros geradores de recicláveis obriguem a destinação desse lixo reciclável às cooperativas, e não simplesmente jogue isso aí ao léu para que a prefeitura venha recolher. Então, a destinação direta às cooperativas seria uma iniciativa interessante. Eu peço reserva do meu tempo de explicação pessoal, que eu vou falar sobre as contrapartidas dos empreendimentos na Avenida Afonso José Aelo.